Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Nessa noite, eu tirei esse momento, essa oportunidade que Deus está me concedendo para ler a palavra dele e, através de ler a palavra dele, transmitir para você essa palavra que eu vou estar lendo, essa palavra que o Espírito Santo de Deus me concedeu, passar para você. Eu quero falar aqui em 2 Samuel, no capítulo 21. Eu quero já ler aqui no versículo 1 que fala assim: Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul, sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Eu já trouxe essa palavra na nossa igreja, e essa palavra, quando eu li ela pela primeira vez, Deus falou fortemente ao meu coração. Eu quero falar sobre uma mulher que se dedicou à vida em oração, uma mulher que não aceitou praga, maldição, nenhuma sentença de maldição na vida dos filhos, embora a situação dos seus filhos é bem diferente de outra situação que você possa imaginar. Eu quero falar sobre Rispa. Se você não conhece, uma mulher incansável, uma mulher que tirou aquele momento de dor, aquele momento de luta, aquele momento que poderia trazer maldição, ela fez com a sua oração a maldição transformar-se em bênção. Aqui eu quero resumir essa palavra, para não tomar muito tempo. Hoje nós temos live, temos vídeos, então nós temos áudios, nós temos que estar aí fazendo um pequeno resumo para não tomar muito tempo. E aqui, nesse capítulo 21 de 2 Samuel, Davi já tomou posse de um reinado. Saul já não é mais rei. Agora, Davi é o rei de Israel. E ali, quando Davi toma posse daquele reinado, a fome, a miséria, Davi está orando, Davi está clamando, Davi está buscando a Deus e nada resolve. Aqui nesse versículo 1, fala assim que foram 3 anos consecutivos de seca, sem chuva. Davi aqui nesse versículo, nesse capítulo 21, ele vai consultar a Deus. Por que que não está chovendo? Porque tem 3 anos de seca, 3 anos que não chove. Eu não sei se você tem o hábito, mas eu creio que sim, Você como cristão tem o hábito de, às vezes, ocorrer alguma situação e você ir orar e consultar a Deus. Eu creio que todos nós fazemos isso, irmãos? E Davi fez isso. Ele foi consultar a Deus diante daquela situação e Deus fala com ele: olha o que está acontecendo, Deus diz assim: olha, a culpa de sangue sobre Saul, na casa dos gibeonitas. E Davi vai orar e vai falar com o Senhor, E o Senhor fala com ele dessa forma e ele procura os gibeonitas e pergunta, como pode revogar esse mal que Saul fez aos gibeonitas. E os gibeonitas falam com Davi, eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudesses subsistir em limite algum em Israel, que de seus filhos nos dê 7 homens para que os enforquemos ao Senhor. E Davi concede o pedido ali aos gibeonitas. Ele concede, o rei Davi vai até a casa de Saul, a família de Saul. Saul já está morto, Jonathan já foi morto. E aqui o rei Davi vai na casa de Saul e da sua linhagem, da sua descendência, pega 7 homens, 5 homens, filho de Merabe, filha de Saul, e 2 homens, filho de Rispa, que é concubina de Saul, que é Armone e Mefibosete, filhos de Rispa. Eu acho interessante que os filhos de Merabe nem citam os nomes, mas os filhos de Rispa fala aqui claramente o nome dos filhos de Rispa. Foram 2 que foram enforcados. Foi Armone e Mefibosete. Mefibosete não é aquele, filho de Jonathan. Esse Mefibosete é filho de Saul com a sua concubina Rispa.
Davi pega esses 7 homens e enforca, mata esses 7 homens. 5 filhos de Merabe e 2 de Rispa. Davi cumpriu, fez isso diante dos gibeonitas para que aquela maldição fosse destruída e para que Deus tivesse misericórdia e enviasse chuva na terra. Só que a chuva não caiu. Irmãos, essa palavra ela vem muito forte ao nosso coração. Porque quando aqueles jovens, aqueles rapazes, né, são enforcados, mortos, Merabe não faz nada. Mas Rispa, olha o que Rispa faz. Eu quero ler o 8, tá? Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também toma 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Basilai, o Meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, que ali os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram 7 juntamente, foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias e no princípio da ceifa e da cevada. Esse princípio aqui da ceifa até a ceivada era 6 meses que durava esse tempo. Aqui no 10, então Rispa, filha de Aia, toma um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até sobre eles caiu do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Ou seja, Rispa, do momento que os filhos foram enforcados e foram deixados ali, não tiveram funeral, né? Foi deixado ali pelo rei para que os abutres, os animais, comessem as carnes daqueles cadáveres. Rispa, ela não permite. Rispa, ela vai para uma penha, ela vai para uma pedra e ela vai vigiar os cadáveres dos seus filhos. Ali ela fica durante 6 meses, ela está ali. Durante o dia, ela afugenta as aves e à noite ela afugenta os animais, ou seja, nem os animais e nem os abutres, as aves, vai comer os cadáveres dos filhos dela, porque ela se pôs a orar, ela se pôs a jejuar, ela queria que aquele quadro fosse mudado. E quando nós vamos no livro de Josué, no capítulo 9, nós descobrimos ali o que, irmãos? Descobrimos que Josué, né, ele fez uma aliança lá no passado, né? Essa aliança foi formada com os gibeonitas, ali no capítulo 9. Josué, ele foi levantado por Deus, um homem temente a Deus, um homem de coração íntegro, de coração sincero. E ele toma várias regiões ali, onde ele está sitiado, né? E os gibeonitas descobrem isso, descobrem que Deus é com Josué. E por medo de morrer, por medo da morte, eles arquitetam um plano. E o plano é o seguinte, eles falam que vão pegar sandálias gastas, pães estragados, embolorados, põe dentro da capanga, vou falar capanga, né, porque é uma sacola, e eles tomam uma decisão, vamos chegar, né, até diante de Josué e vamos dizer que nós viemos de uma terra longínqua e que nós não apresentamos ameaça para ele, porque as nossas sandálias já estão gastas, os pães estragados, e eles vão acreditar. Então, no capítulo 9, Josué acredita que eles são de terra longínqua e faz aliança com os gibeonitas. E os gibeonitas, então, passam a sitiar ali com Josué. Só que, no capítulo 9, no versículo 16, passa-se 3 dias da aliança de Josué com os gibeonitas. Josué descobre que os gibeonitas são vizinhos, não moram longe, moram bem próximo a eles, e Josué os convoca que chegasse até diante dele. Quando os gibeonitas vai até diante de Josué, Josué tinha feito uma aliança diante de Deus com eles de não matarem eles, então Josué vai manter a sua promessa. Só que Josué fala para os gibeonitas, olhem, vocês não vão ser mortos, mas nós vamos fazer um pacto, uma aliança diante de Deus, que ninguém vai matar vocês, que ninguém vai destruir vocês, a descendência de vocês. Porém,
vocês vão se transformar em rachadores de lenha e vão pegar água para nós, tiradores de água. Essa foi a aliança de Josué com os gibeonitas, para não ser quebrado. E assim se foi, né? Até o reinado de Saul, os gibeonitas eram rachadores de lenha e pegadores de água para o povo de Deus, para Josué, os israelitas. Quando Saul toma posse do trono, o que Saul faz, irmãos? Quebra a aliança que foi feita entre Josué e os gibeonitas diante de Deus. Quando é quebrada essa aliança, o que acontece? Deus cerra os céus, não há chuva. Quando Saul é morto, quando Jonathan é morto, quando Davi toma o reinado, ele vê que tem algo errado, porque não está chovendo, foi onde nós lemos aqui. Aí quando nós paramos para meditar, lá no capítulo 9 de Josué, houve uma aliança entre o homem e Deus. Aqui no capítulo 21 de 2 Samuel, essa aliança é quebrada e Deus vem para trazer o castigo, que fala que é o vingado de gibeonitas. Ou seja, havia um pacto, havia uma aliança que não podia ser quebrada. E quando Davi, né, ele vai orar ao Senhor, o Senhor fala com ele. Mas até então, Jonathan, Saul, os seus restos mortais, ou seja, os seus ossos, estão no terreno do inimigo. Quando Rispa se põe a orar, quando Rispa põe a clamar, ela não aceita que a maldição dos seus antepassados, ou seja, de Saul, de Jonathan, da descendência de Saul, venha recair sobre os teus filhos. Rispa, a sua oração é porque ela quer um enterro digno aos teus filhos. Rispa não quer que seus filhos sejam deixados na memória como homens mal amaldiçoados, que pegou uma praga, uma maldição de seus antepassados, ou seja, de seu pai. E ela está orando. E aqui fala que ela ora durante 6 meses, então chega até diante do rei. No versículo 11, foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, a concubina de Saul. Chega aos ouvidos do rei Davi, olha, tem uma mulher, a Rispa, que os filhos também foram enforcados. Essa mulher não sai do lado dos cadáveres. Essa mulher está orando há 6 meses. Quando Davi ouve essa palavra, olha o que Davi fez, o rei Davi fez. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonathan, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e dos ossos de Jonathan, seu filho, e ajuntaram também com os ossos dos enforcados. Quando o rei Davi toma essa decisão de trazer os ossos de Saul, os ossos de Jonathan, e ajuntar com os ossos, ou seja, com os corpos dos enforcados, a maldição se quebra. Aí a chuva. Durante 6 meses aquela mulher orou. E aí o Senhor, quando traz-se os corpos e se reúne, a maldição quebra, a maldição acaba. Sabe o que nós tiramos de lição dessa palavra, irmãos? Que nós temos que continuar orando. Que toda praga, toda maldição, toda fúria do inferno, todo levante do diabo, que seja repreendido das nossas vidas, que seja repreendido da nossa família. Eu não sei se você tem o hábito de orar, o hábito de clamar, o hábito de buscar a Deus, mas eu creio que sim. E se não tem, se você olha e essa causa parece ser causa perdida, eu quero dizer para você que essa causa não é causa perdida, porque Deus, Ele é Senhor. E se nós nos colocarmos de joelho, de oração, clamor a Deus, tudo vai mudar. Nós ouvimos hoje, nós estamos vivendo algo nunca vivido, né, na Terra. Uma pandemia que está aí atingindo mundialmente o mundo todo, o planeta Terra, mas existe a igreja de Cristo, existe a igreja que ora e que clama. E eu quero dizer para você, como igreja, não baixa a guarda, não aceita a sentença do homem.
Porque a sentença do homem é que todos vão ficar doentes. Que essa pandemia vai entrar e vai assolar e vai destruir e vai matar. A última palavra, quem traz para nós é Deus. Quando nós vemos essa história de Rispa, que se pôs a orar diante de uma sentença, diante de uma maldição, de uma aliança quebrada, aquela mulher fez história, porque ela orou nos cadáveres dos seus filhos. E ela conseguiu um enterro digno para os seus filhos. E ela conseguiu que a maldição fosse quebrada na vida dos seus filhos, mesmo depois de mortos ali, naquela praça, naquele monte, naquele lugar. Eu quero dizer para você, não importa a sentença, não importa a sentença que foi, a maldição que seja, não aceita essa maldição. Ore, clama, busca o Senhor. Amém? Eu quero fazer uma breve oração por você. Receba essa palavra, medita na palavra de Deus. Amém? Senhor, eu oro por cada vida, por cada pessoa. Eu oro, Senhor, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. A igreja está passando por um momento difícil, um momento de confinamento, um momento de nós refugiarmos dentro da nossa casa. Mas eu sei que em tudo o Senhor tem um propósito. Senhor, e hoje o Senhor colocou no meu coração essa palavra sobre Rispa, uma mulher incansável, uma mulher que não se cansou de orar até alcançar a vitória. Senhor, eu profetizo que se nós, a igreja, continuarmos em oração, toda sentença de maldição, de praga, toda sentença do inferno será neutralizada. Eu oro no nome de Jesus. Jesus nos abençoe. Abençoe essa pessoa que ficou comigo até agora, Senhor, em oração e recebendo essa palavra. Eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, tenha uma boa noite. A paz do Senhor Jesus.